7h34, está ao vivo com a gente a deputada federal por Santa Catarina, a deputada Carmen Zanotto. Deputada, a gente tem acompanhado e o próprio Estado tem se posicionado também com certa preocupação em relação a essas medidas que vêm de Brasília, do governo federal, já desde o final de janeiro, né? Quando circulou amplamente na mídia nacional a ideia do governo, a partir de fevereiro, de não habilitar mais ou desabilitar 50% dos leitos Covid abertos no país. Em Santa Catarina, a gente fala em torno de 400 leitos, na região oeste, em torno de 40 leitos. Quando a gente fala desabilitar, a gente fala que o governo federal não manda mais recursos, então, para manter esses leitos diretamente. Qual a sua opinião, a sua visão em relação a essas medidas e como é que estão as negociações, já que por aqui a situação deu uma complicada, hein, deputada? Bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Santa Catarina. Bom dia, Rafael, bom dia, Marina, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Bom Dia Santa Catarina. O nosso trabalho está exatamente focado nesse sentido da reabilitação ou manutenção deste total de leitos de UTIs que nós temos específicos para o Covid. O país como um todo precisa dessas habilitações, não é diferente de Santa Catarina. Esses dias eu dei o município de Chapecó, o Hospital Regional como referência. Os leitos habilitados já estão vencidos, ou seja, não tem mais remuneração federal. Para isso, o que nós precisamos, e essa é uma demanda do Conselho de Secretários de Saúde, tanto municipais como estaduais, que o Ministério financie esses leitos, como vinha financiando até dezembro, com recursos extraordinários. Esta é a realidade, porque o orçamento de 2021, para a gente ter ideia, ele está idêntico ao orçamento de 2020, sem os 43 bilhões de reais para o enfrentamento do Covid-19, apenas cumprindo com a legislação no que diz o seu acréscimo, que está em torno de 2%. Portanto, nós precisamos garantir os recursos para que os hospitais mantenham, né? Santa Catarina, que tem aí um total aproximado de 736 leitos de UTI disponíveis, também precisa, assim como os demais estados brasileiros, do devido financiamento, que é R$ 1.600 a diária desses leitos de UTI. Essa manifestação já chegou ao Ministério da Saúde, deputada, e qual foi a resposta, se é que ela existe, né? Ela já chegou, ela já estava em tratativas desde o início deste ano. Em especial, eu tive a oportunidade de conversar com o ministro da Saúde, o secretário Franco, e nós deveremos ter uma boa novidade hoje. No dia de hoje deverá estar sendo anunciado a manutenção do financiamento por parte do Ministério da Saúde. Não é ainda do formato que nós desejávamos, será mantido o valor, mas o pagamento não será global, ou seja, conforme os leitos habilitados, será por produção, conforme a ocupação desses leitos. A gente quer ainda continuar o trabalho para garantir o devido financiamento, porque um custo de leito de UTI gira em torno aí de R$ 2.000 a R$ 2.500 a diária, e está se financiando R$ 1.600. Nós não podemos desarticular as equipes, por isso que o governo do estado vem fazendo esse financiamento, mas nós entendemos que isso deve ser por parte do Ministério da Saúde. Essa novidade que pode aparecer, como a senhora falou no dia de hoje, é em relação ao país, a Santa Catarina ou especificamente ao oeste do estado? Em relação ao país, que automaticamente vai atender Santa Catarina e o oeste de Santa Catarina, que está vivendo essa situação do colapso, ou seja, além daqueles leitos que já estavam abertos, mais leitos foram abertos nos últimos dias, disponibilizados para a população, que precisam do respectivo financiamento para o dia a dia das atividades no Hospital Regional e nos demais hospitais do oeste de Santa Catarina. A gente já pode falar em números, deputada, de números de leitos, né, de reabilitações aqui no estado? Olha, Santa Catarina, e esses são dados preliminares, nós estaríamos com financiamento dos 736 leitos apenas com o Ministério da Saúde em 184 leitos, ou seja, um número muito pequeno continua sendo mantido pelo Ministério da Saúde. Nós queremos e precisamos que todos os leitos que foram ativados, só para a gente ter ideia de Brasil, nós já chegamos a 20 mil leitos de UTI habilitados. E hoje,
mantidos pelo Ministério da Saúde, nós estamos com pouco mais de 3 mil leitos. Então, Santa Catarina tem a mesma proporção praticamente, por isso que nós precisamos de recursos orçamentários emergenciais para o enfrentamento do Covid no ano de 2021. A pandemia continua, a gente precisa continuar mobilizado, agradecendo a todos os trabalhadores da área da saúde que estão vivendo momentos de muito estresse, em especial no oeste de Santa Catarina, mas isso vem se acumulando no dia a dia, em função das dificuldades, da complexidade que é o dia a dia de um hospital que está atendendo pacientes Covid, sem negligenciarmos, é claro, todos os demais pacientes que precisam de atendimento e que seu quadro clínico tem se agravado em função de não estarem tendo acesso aos exames e às cirurgias, em especial oncológicas, que precisam continuar acontecendo também. A senhora está bem otimista de que haja um entendimento para ontem, inclusive, sobre essas habilitações, especialmente em pontos de maior carência, maior necessidade no país, e a gente traz para Santa Catarina, pelo menos para que a região oeste saia desse momento de crise, digamos assim, né, de muita preocupação, de muita angústia para essas famílias. A grande Florianópolis batendo ontem também os 100% de ocupação aqui nos hospitais da região. E não é novidade, né, deputada, porque a gente tem acompanhado as reportagens, Jornal Nacional cobrindo no país inteiro, presidente de férias aqui em Santa Catarina, imagino, também acompanhando de perto, fez uma ligação ao prefeito de Chapecó. Então, eu queria a visão da senhora em relação a isso. Não há motivos, me parece, para evitar que esses leitos eles sejam reabilitados, né, ou que haja manutenção da habilitação desses leitos. A manutenção do financiamento desses leitos significa mais segurança para a equipe diretiva de cada um dos hospitais, para os secretários municipais e para a própria Secretaria de Estado da Saúde, porque os recursos virão do governo federal. A nossa preocupação como membro da Comissão Mista do Orçamento está voltada exatamente para esta pauta, ou seja, o orçamento de 2021, ele é insuficiente para o dia a dia das ações de saúde, que já são a rotina dos nossos serviços, dos nossos municípios, e por isso nós precisamos de recursos extraordinários para o enfrentamento da pandemia, que não vai aliviar nos próximos dias. A gente está vendo a campanha de vacinação acontecendo, mas em ritmo lento, vacinas insuficientes, então precisamos de mais vacinas, ou seja, todas as vacinas que possam estar disponíveis com segurança e eficácia comprovada, porque só assim a gente vai reduzir os efeitos desta pandemia na vida das pessoas. O governo federal repassa o recurso e o Estado faz a distribuição, escolhe a região que vai ser beneficiada? Não. Esses leitos todos, eles já vêm do ano de 2020. Os hospitais, dentro do plano de enfrentamento ao Covid, foram habilitados leitos de UTI nas várias regiões do estado de Santa Catarina. Para a gente ter ideia, passam de 700, são em torno de 736 leitos exclusivos para o Covid. O que nós estamos falando aqui esses leitos estão abertos, precisam permanecer abertos, mas eles precisam do respectivo financiamento por parte do Ministério da Saúde, que é a renovação das habilitações desses leitos de UTI no país. É isso que nós estamos pedindo, trabalhando, por isso, né, houve o contato do senador Jorginho com o presidente da República, que ligou para Chapecó, falou com o prefeito João, nós conversamos, eu pessoalmente tive uma ligação com o ministro da Saúde, o secretário responsável por esta pasta, apelando para que esses leitos e os governadores como um todo do país, os secretários de Estado, estão apelando ao Ministério da Saúde para que ele habilite ou mantenha, vamos dizer assim, para a população compreender melhor, esses leitos financiados pelo Ministério da Saúde para minimizar os efeitos da pandemia na estrutura para a compra de remédios, manutenção da equipe que está atuando. Esperamos que aconteça, né, então, o quanto antes, e vamos acompanhando aí o dia de hoje, quem sabe essas novidades, de fato, na prática, elas apareçam. Deputada Carmen Zanotto, obrigado por nos atender ao vivo aqui no Bom Dia Santa Catarina. Bom trabalho e boa sorte aí nessas negociações, porque o Estado realmente está precisando. A senhora tem acompanhado de perto. Nós estamos pedindo, Rafael, em caráter emergencial, pelo menos 5
bilhões e 200 milhões de reais para esses primeiros meses de enfrentamento à pandemia, no pagamento, então, desses leitos de UTI para o país. Obrigado, deputada. Obrigado mais uma vez. Sempre bem-vindo ao Bom Dia. Obrigada, forte abraço a todos, em especial os trabalhadores da linha de frente, a minha homenagem e às famílias que perderam os seus familiares frente a esta pandemia, a minha solidariedade.